Boa tarde. Hoje é dia 16 de maio de 2024, né? Um dia depois do aniversário da Júlia, só para registrar que quando na pandemia, né, cantamos até parabéns para a Júlia. Vai cantar parabéns de novo, Júlia? No fim da aula, né, canta. Né? E eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Os alunos, estou aqui com meus alunos do primeiro ano, da primeira série do ensino médio, e os alunos que estão presentes, aproveita para ir já vendo quem é. Os alunos que estão presentes hoje são eles: a Adriele, a Manuela, a Júlia, o Vitor, o Eduardo, o Cauã, o Igor, o Matheus, a Ana Júlia, o Eric, o Enzo, a Evelyn, a Vitória, a Maria Giovana. Seja bem-vinda, Maria Giovana, novamente. Ô Miguel, você é aqui, bichão? Pode vir aqui. Não. O Luiz Miguel e o Micael. Fique aí por enquanto. Se você começar a bagunçar aí, você já muda aí. Então tá bom. E os demais alunos que faltaram hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. E enviado o link a todos os alunos, os que faltaram e os que estão presentes, para que os que faltaram possam assistir e compensar a ausência e o aprendizado que estão deixando de ter pela falta de hoje, e os que estão presentes podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo, né? E olha a importância do Tarefa São Paulo. Na reunião ontem quiser dizer que tem que virar PEI porque vocês não fazem muito Tarefa São Paulo. Então, façam Tarefa São Paulo, colaborem se vocês não querem AP, né? Então começa a colaborar, certo? Então vamos lá. Material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Terceira aula do segundo bimestre. O tema dessa aula é os diversos tipos de frações, parte 1. Alguém lembra quais são os nomes dos tipos de frações? É um conteúdo visto lá no 7º ano, faz muito tempo que vocês viram. Tem fração quando a parte de cima é maior que a parte de baixo. Tem as frações equivalentes, que são frações representadas de maneiras diferentes, porém que dá o mesmo resultado. Fração de gráfico não tem? Não. Essa aqui, quando a gente tem a parte de cima menor que a parte de baixo, a gente chama de fração própria. Quando a gente tem o inverso, a parte maior em cima e a parte menor embaixo, é fração imprópria. Muito bem. E a fração imprópria pode ser transformada em uma fração mista, que aqui poderia ser considerada assim, 2 inteiros e uma metade. 2 inteiros e uma metade é uma fração mista. E nós vamos ver mais isso. Lembrando que essa aula de hoje é o início do material lá do Aprender Sempre. E o início de cada bimestre sempre tem uma recomposição, quando a gente começa a rever os conteúdos dos anos anteriores. Aqui voltou quantos anos? Voltou 3 anos para trás, né? É 7º ano. Então, conteúdo, tipo de frações. Objetivo: reconhecer os diversos tipos de frações. Habilidade EF07MA08. Ler, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros. Resultado da divisão, razão e operador. Então, dando início. Para começar, fixando conhecimentos. Assista ao vídeo a seguir e, em seguida, junte-se a um colega e escreva um resumo de 20 linhas, no máximo 20 linhas, reportando o que vocês acharam do vídeo, tá? Então, eu vou apertar pause aqui para poder mudar os cabos aqui para a gente poder assistir o vídeo. Continuando. Esqueci de ver se está com internet a escola hoje, tá? Dá o BIMAP, hein?
Alguém falou frações equivalentes, né? Nessa aula nós vamos estudar o conceito de frações equivalentes. Esse conceito será fundamental para as operações de soma e subtração envolvendo frações que tenham denominadores diferentes. Imagine que essa barra representa alguma coisa que está inteiro, portanto essa barra representa a nossa unidade, e você já sabe que as frações são utilizadas quando a gente pega algo inteiro e quebra em partes iguais. Para a gente trabalhar com essas partes, a gente utiliza as frações. Eu quero então que você imagine que essa barra inteira foi repartida em dois pedaços de mesmo tamanho, dois pedaços iguais. Imagine agora que eu vou tomar para mim uma dessas partes. Então eu estou marcando aqui em amarelo a parte que eu vou tomar para mim. Se você vem acompanhando os vídeos anteriores, você já sabe que para representar qual a fração daquilo ali? Eu uso a fração 1 Fala rápido. sobre 2. O 1 é dito numerador e o 2 é dito denominador. O denominador indica em quantas partes iguais aquele inteiro foi quebrado. Então foi quebrado em duas partes. E o numerador, que é o 1, indica quantas dessas partes eu tomei para mim. Imagina agora que cada uma dessas duas partes seja dividida em duas partes iguais. Então, essa primeira parte, que é a minha parte, vai ser dividida ao meio, ou seja, em duas partes idênticas, e a outra parte que eu não tomei para mim, eu também vou dividir em duas partes iguais. Dessa forma, eu agora posso considerar que aquela barra que representa o inteiro foi dividida em 4 partes. Sendo que dessas 4 partes, perceba que agora eu estou trabalhando com uma partição diferente, dessas quatro partes ele vai pegar duas. Qual fração que vai ficar? 2 sobre 4. Como que eu leio 2 sobre 4? 2 quartos. Muito bom. E qual é maior? Meio ou 2 quartos? Meio é maior? Não, né? Qual que é maior? Não é o meio. 2 quartos é maior? Também não. São iguais. Você pegou um chocolate, dividiu ao meio e eu peguei uma metade. Se dividiu um chocolate, dividiu em 4 partes e eu peguei 2 partes, peguei a metade do mesmo jeito. Entendeu? Então são frações o quê? Quando as frações são apresentadas de maneiras diferentes, mas têm o mesmo resultado, frações equivalentes. Prestem atenção então. Partes. O que eu tomei para mim corresponde a 2 dessas 4 partes. Então, eu posso representar isso através dessa fração. Por quê? A minha barra agora está dividida em 4 partes iguais e 2 dessas partes eu peguei para mim. Mas se você olha com atenção, você já deve ter percebido isso, nada mudou para mim. Eu continuo exatamente com a mesma quantidade, imaginemos que isso seja uma barra de chocolate, eu continuo exatamente com a mesma quantidade de chocolates que quando eu dividi a barra em 2 partes e peguei uma delas. Ou seja, essas duas frações, elas representam exatamente a mesma quantidade. Por isso, a gente diz que elas são frações equivalentes. Vamos voltar agora para a situação anterior, em que a barra estava dividida em 2 pedaços iguais e um desses pedaços eu tomei para mim. Imagine que cada um desses pedaços seja dividido em 3 pedaços iguais. Dessa forma aqui. Ó. Vou aumentar a velocidade aqui dessa parte que ele está desenhando. E vou dividir em 3 pedaços iguais. E vou pegar a segunda parte, aquela que eu não tomei para mim, e vou dividir também em 3 pedaços iguais. Que fração que ficou agora? 3 sobre 6. Como que eu leio 3 sobre 6? 3 sextos. Qual é maior? Meio, 2 quartos ou 3 sextos? Tudo igual. Agora entenderam que são todos
Iguais. Forma você ver que a barra agora está Isso é na dividida velocidade em rápida. 6 partes iguais. Percebam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 partes iguais. E a porção que eu tomei para mim corresponde a 3 dessas 6 partes. E isso eu posso representar por meio dessa fração aqui, cujo denominador é 6, indicando que a barra agora está dividida em 6 partes, e cujo numerador é 3, dizendo que dessas 6 partes, 3 são minhas. Mas perceba que nada mudou. Se isso aqui representa um chocolate, eu continuo exatamente com a mesma quantidade de chocolate. Por isso, 3 sextos vale exatamente a mesma coisa que 1 meio. São frações que representam exatamente a mesma quantidade. Por isso, elas são ditas frações equivalentes. Por extensão, você já deve ter percebido que 1 meio, 2 quartos e 3 sextos são frações equivalentes. Vamos voltar para a situação inicial, em que a barra ainda não foi dividida. Ao contrário do que fizemos antes, vamos imaginar que essa barra agora vai ser dividida em 3 pedaços idênticos. Preste bem atenção nessa parte E aí que agora. depois de dividir essa barra em 3 pedaços iguais, eu vou tomar para mim um desses pedaços, uma dessas partes, que eu estou assinalando aqui em azul. Qual fração que vai ficar? Isso terço. pode, então, ser representado pela fração 1 terço, ou 1 sobre 3, em que o denominador, que é 3, indica que o todo, o inteiro, foi dividido em 3 partes iguais, e que eu tomei para mim uma parte. Por isso, eu tenho um numerador. Eu quero agora que você imagine que cada uma dessas 3 partes vai ser dividida ao meio. Portanto, cada uma dessas 3 partes vai ser dividida em 2 novas partes. Quem sabe qual fração vai iguais. ficar? 2, A terceira parte sendo dividida ao meio. 2 Vou colocar terços. mais uns tracinhos aqui. 2 sextos. Que agora tem 6 Perceba partes. que agora Quem é maior? a 2 barra sextos ou 1 está terço? dividida em 6 partes iguais. Iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que dessas 6 partes eu tomei para mim 2 delas. O que a gente representa pela fração 2 sobre 6. Porque agora são 6 partes, 2 eu tomei para mim. Perceba que em ambas as representações, a quantidade da barra que eu fiquei para mim não mudou. O que quer dizer que essas duas frações representam exatamente a mesma quantidade. Portanto, elas são ditas frações equivalentes. Agora eu quero que você aprenda como obter frações equivalentes sem precisar ficar desenhando barras. No primeiro exemplo, nós vimos que essas 3 frações são equivalentes. Perceba que há uma relação de proporcionalidade entre numerador e denominador. Se você multiplica na fração original, que é 1 sobre 2, se você multiplica o numerador, ou seja, o 1, por 2, e você também multiplica o denominador, que é 2, por 2, perceba, multipliquei o numerador e o denominador por 2, pelo mesmo número. Você obtém 2 quartos, que é uma fração equivalente. O mesmo se você resolve multiplicar o numerador e o denominador por 3. O numerador de 1 vira 3 e o denominador, que era 2, vai virar 6. Então, essa é a técnica para que você, a partir de uma fração, obtenha quantas frações equivalentes você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser multiplicar lá na fração original, 1 sobre 2, o numerador e o denominador por 4, Qual vai ser a fração? eu vou obter a fração equivalente. Se pegar o 1 meio e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 4, qual vai ser a fração? 4 oitavos. 1 vezes 4, 4. O denominador é 2. 2 vezes 4, 8. 4 sobre 8, eu leio 4 oitavos. Então 4 oitavos é o maior de todos. Não. Todos iguais. É a maneira de representar, está sendo representada de uma maneira diferente. Muito bem. Está encerrando aqui, a gente já vai para a aula. 4 oitavos. E se eu quiser, se eu decidir multiplicar o numerador e o denominador na fração original por 10, E daí? eu vou obter Por 10. Meio. Multiplicar por 10. Não, você já está fazendo o resultado 0,5. A fração 1 sobre 2. Quando eu multiplico o numerador e o denominador por 10, qual fração vai dar? 10 sobre 20. Como que eu leio 10 sobre 20?
10 vinte-avos. Muito bem. Saiu do 10 sexto, mas o sexto não saiu de vocês. Sobre 20. E essa fração será equivalente a todas as outras. Guarde bem essa técnica, porque ela vai ser fundamental, como eu disse no início do vídeo, para que a gente opere bem somas e subtrações com frações, quando essas frações não possuem o mesmo denominador. Espero que você tenha gostado e te aguardo para o próximo vídeo. Deixa eu apertar pause aqui. Vídeo lá do portal da UBMAP. Vamos responder aqui, falando comigo agora. Assistimos o vídeo, em seguida junte-se ao colega, vamos juntar tudo nós agora junto, e vamos escrever um resumo de no máximo 20 linhas, reportando o que vocês acharam do vídeo. Ah, achei que dá sono. Não, tem que falar sobre a matéria. Olha lá, a outra até bocejou. A Evelyn até bocejou. Então, vamos lá. O que vocês entenderam ali das frações equivalentes? Não tenha medo de errar, errando que a gente aprende. Que frações equivalentes são todas iguais. Isso aí o Vitor já colaborou. Frações equivalentes são todas iguais. O resultado final, né? São todas iguais. Certo? Só que representada de maneiras diferentes. Tá? Na forma de desenho lá, ficou muito claro, né? Ó, metade. Eu não vou conseguir caprichar tanto que nem eles, viu? Dava desespero de ver ele contornando o quadradinho para depois pintar. Satisfeita, Ju? Ainda ficou torto, né? Então lá, quando pega a metade, ficou meio. Aí o que ele fez? Ele dividiu ao meio de novo. Aí ficou uma fração de 1/4, não, 2/4, não ficou? Aí lembra quando ele falou assim, se você não quiser desenhar, você multiplica por 2. Olha a confusão que faz na cabeça do aluno. Não foi dividido por 2 aqui? Não foi dividido em duas partes? E aí se chega aqui, você faz o quê? Multiplica por 2. Por que será que eu multiplico por 2? Porque quando eu dividi em duas partes iguais, a minha quantidade de pega, que era uma, foi virar 2. Então eu dobrei a quantidade que eu ia pegar. Por isso que eu multipliquei por 2. Quando eu peguei o que era dividido em duas partes iguais e dividi por 2, ele dobrou a quantidade de partes iguais. Por isso que ele multiplicou por 2. Sempre vai ser o inverso do desenho. O que você dividiu, a quantidade vai multiplicar. Então a gente utiliza esse método aqui quando a gente vai fazer a adição de frações com denominadores diferentes. Então o método é esse: você faz o de cima vezes de cima e o de baixo vezes de baixo, e você consegue fração equivalente. No vídeo o professor não falou, ele falou que dá para fazer várias frações equivalentes. Qual é o limite de frações equivalentes que consegue fazer? Qual é a maior fração equivalente que eu consigo? Ele conseguiu chegar até o 10 vinte-avos. Tem alguma fração equivalente que vocês acham que é maior que isso? E que ninguém vai conseguir ser maior que ela? Não? Não vem nenhuma na cabeça? Se eu fizer vezes 1000 vai dar 1000, 2000 avos. Dá para fazer maior ainda? Dá. Qual é o maior que vai dar para fazer? Infinito. É infinitas frações equivalentes. Não tem uma quantidade. São infinitas possibilidades. Tá? Então nunca vai ter uma maior fração equivalente. A não ser que esteja comparando duas frações e ele fala qual é a maior fração equivalente. É até estranho falar isso, porque os dois são a mesma coisa. Os dois, se você dividir, vai dar 0,5. Tranquilo? Podemos dar continuidade? Alguma dúvida aqui? Não? Alguém quer tirar dúvida? Não? Eric? Tranquilão? Continuando. Tipos de frações, né? As frações podem ser classificadas como
próprias, esse aqui é legal vocês marcarem, hein, no caderno. Impróprias, mistas ou aparentes. Então, ela pode ser classificada nesses 4 tipos: próprias, impróprias, mistas e aparentes. E é muito interessante o que cada uma delas é. Depois que você aprender essa parte, só de bater o olho você já consegue falar se ela é própria, imprópria, mista ou aparente. Veja as características de cada um dos tipos referidos. Frações próprias. A fração própria é aquela em que o numerador é a parte de baixo, a parte de cima. Numerador é de cima. Que o numerador é menor que o denominador, a parte de baixo. Então, o denominador representa a quantidade que o inteiro foi dividido. Ah, professor, no vídeo o professor falou que era a quantidade que o todo foi dividido. O todo e o inteiro é a mesma coisa, tá bom? Aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu tinha a idade, não era a idade de vocês, era quando eu estava na 5ª série, que hoje é o 6º ano, a professora explicava isso aqui, eu não conseguia memorizar quem é em cima, quem é embaixo, tá? Tem 2 maneiras de vocês associar como uma criança aqui, que nem eu fui na época. N de numerador, nuvem. A nuvem fica em cima ou fica embaixo? Fica em cima. D de diabo, o diabo fica em cima ou fica embaixo? Embaixo. Então, nuvem em cima, D de denominador, diabo embaixo, né? Não erra mais, né? Ah, agora, se você não quiser falar de diabo, porque vai que vem puxar seu pé, se cair na prova já não erra. Vou pôr uma de bônus lá. Então, ó, N, numerador. Aí o D, depois, debaixo, também pode usar. Se você não quiser falar do outro lá, não vamos falar mais o nome, né? Então, numerador em cima, denominador embaixo. Quando Oi? Não vou mais postar esse vídeo no YouTube, eu acho. Eu acho que não vai, essa aula eu acho que não vai. Vou cortar esse trecho, eu acho que vai sim. A fração própria é aquela que a parte de cima, né, o numerador, é menor do que a parte de baixo, o denominador. Esse tipo de fração é utilizada para indicar quantidades menores que o inteiro. Então a fração própria, daí pensa, imprópria quer dizer que ela não vale, né? Não, a imprópria é que ela é ao contrário da própria. A própria, quando ela foi criada, a fração, eu gosto de pensar assim, foi quando o ser humano começou a dividir as coisas, né? Então, quando eles caçavam lá na época das cavernas, como era bastante gente, será que só quem caçou que comia a carne? Não, eles dividiam, né? Então, um animal inteiro que foi morto era dividido entre eles. Então, cada parte que a pessoa pegava era menor do que o inteiro. Então, geralmente isso é a fração própria. Geralmente não, é a fração própria. Quando você pega um inteiro e divide em partes e o que você pegou é menor do que o inteiro. Se você pegou o inteiro, já não é fração própria, é outro nome. Alguma dúvida dessa parte que eu expliquei? Não? Olha lá, a parte rachurada, menor que o inteiro, pode ser representada pela fração própria. Como que eu leio essa fração? 7 décimos. Quer dizer que a parte de cima é menor que a parte de baixo. No desenho, o inteiro foi dividido em 10 partes e foi pego 7 partes. Pegou menos do que o inteiro. Então ela se chama fração própria. Vou pôr na prova essa questão sim. Frações impróprias. A fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Lembrando, quem vem em cima? Numerador. Quem vem embaixo? Denominador. Muito bem. Essas frações indicam uma quantidade maior que um inteiro. A primeira barra representa um inteiro e a segunda barra representa um inteiro dividido em 10 partes iguais, das quais 7 estão rachuradas. Então o que aconteceu? Essa fração representada pelo 17
décimos. Quer dizer que pegou um inteiro, dividiu em 10 partes e pegou 10. Já deu os 17 que eu precisava? Se eu peguei um inteiro, dividi em 10 partes e peguei 10, já deu o inteiro, 17 décimos que eu precisava? Não, ainda falta mais. Pega outro inteiro, divide em 10 partes e pega quantos, Eric? O que? Você não estava prestando atenção? Você magoou o coração do professor agora. Vamos lá, vou falar de novo. O 17 décimos é quando eu pego o inteiro, divido em 10 partes e pego 10. Deu o que eu precisava, 17? Não. Aí eu pego outro inteiro, divido em 10 partes e pego mais quantas partes para dar 17? Se eu já peguei 10. Imagina o seguinte, eu vou pegar 17 décimos de um chocolate. O chocolate é dividido em 10 partes, eu vou pegar 17 partes. Peguei uma barra de chocolate e dividi em 10 partes, peguei as 10. Já peguei o 17 que eu precisava pegar? Não. Peguei outro chocolate e dividi em 10 partes. Quantas partes eu preciso pegar para dar o 17? 7. Pego mais 7. Entenderam? Então quer dizer que eu peguei uma barra inteira e mais 7 décimos da outra. Então olha bem aqui para vocês verem. Ó, a parte racionada das figuras é representada pela seguinte soma: um inteiro mais 7 décimos. Aí você vai falar, mas eu não consigo somar um número inteiro com uma fração. Eu posso fazer de duas maneiras. Primeiro, achar uma fração equivalente, porque um inteiro é a mesma coisa que 1 sobre o 1. Quando eu falo inteiro, quem que está embaixo? 1. Esse o Igor sabe desde o sexto ou sétimo ano. Sétimo ano, sexto. A pandemia entrou no sexto. É verdade, mas é verdade. Verdade, boa, Júlia, bem lembrado. Memória boa é outra coisa, né? É também novinho. Quantos anos fez ontem? 15? Nossa, tá velha já. Tu brinca. Então o que acontece? Na pandemia eu lembro que o Igor, eu não lembro quem falou, a Laura, a Júlia ou a Vitória, disse que já ficava com o número 1, não, que alguém falou que ele já deixava o número 1 apertado. Foi o Cauã, eu acho que falou. Alguém falou, foi a Evelyn, deixava o número 1 apertado e ele só enviava a hora que eu falasse, né? Então, 1 inteiro mais 7 décimos. Eu não posso fazer soma de frações, enquanto isso a parte de baixo não são iguais. Então o que acontece? Eu tenho que achar uma fração equivalente. 1 eu multiplico por quantos para dar 10? Ana Júlia, 1 vezes quanto que vai dar 10? 1 vezes quem que dá 10? 1 vezes 10. 1 vezes 10. Multipliquei a parte de baixo por 10, tem que fazer igual na parte de cima. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 10, 10. 10 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro. É ou não é, Enzo? Por que que é? Não entendi o que você falou. Não? Então eu vou falar aqui. Toda fração é uma divisão. Quanto que dá 10 dividido por 10? 1 inteiro. É por isso que ele realmente é. Aí eu vou somar agora por mais 7 décimos. Quando eu tenho frações, soma de frações com os denominadores iguais, o que eu faço? Alguém lembra? Multiplico as bases, os denominadores? Soma os denominadores? Não, mantém. Senão soma as partes de baixo. Mantém o denominador e soma os numeradores. Quantos que é 10 mais 7? Então, isso aqui é uma fração imprópria. Obtém assim uma fração imprópria, que representa mais que o inteiro. Toda vez que você vê uma fração imprópria, quer dizer que ele é maior do que um inteiro. E se ele for um inteiro, ele é fração imprópria? Por exemplo, nós já vimos que quando a parte de cima é maior, ele é imprópria. Quando a parte de cima é menor, ele é imprópria. E quando a parte de cima é igual à parte de baixo? Então,
mas é uma daquelas 4 lá. Fração imprópria, própria, aparente ou mista? Será que é aparente? Será que ela é própria? Será que ela é imprópria? Ela não é maior, então não pode ser imprópria. Ela não é menor, então não pode ser própria. Então deve ser um daqueles outros dois. Será que é mista ou será que é aparente? Vamos ver? Frações mistas. Vamos ver o que é frações mistas. A fração mista é a fração formada pela separação da parte inteira da parte fracionária. Por isso, podemos concluir que a fração mista seria uma das maneiras de representação da fração imprópria. Então, a fração mista é uma representação da fração imprópria. Uma fração própria, eu consigo transformar em fração mista? A própria? Própria não. A imprópria, sim. Ou seja, aquela que o numerador é maior que o denominador. Exemplos: 3 inteiros e 2 quintos. Quando aparece assim, se lê dessa maneira: 3 inteiros e 2 quintos. A gente aprende muito quando você tem lá, por exemplo, 3C. O que quer dizer? 3 vezes o C. Se eu não pôr o pinguinho, quer dizer que está multiplicando. Agora, na fração, aqui na verdade teriam mais. 3 inteiros e, quer dizer, mais 2 quintos. Como que ficaria isso? Presta bem atenção. 3 inteiros. 3 inteiros com o denominador 5 é 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quantos inteiros eu preciso? 3. 5 quintos é um inteiro. 5 quintos é outro inteiro. 5 quintos é outro inteiro. Quantos inteiros eu representei? 3, mas na forma de fração. Eu poderia pôr 1 sobre 1? Poderia, mas daí eu teria que achar o denominador comum. Teria que achar uma fração com o mesmo denominador equivalente. Aqui a gente já achou. Para você achar uma fração que represente um inteiro relacionado a essa, é só pôr o mesmo número em cima, que dele é inteiro. Agora que eu tenho 5 quintos, mais 5 quintos, mais 5 quintos, mais 2 quintos, como que eu faço? Frações com os mesmos denominadores. O que eu faço? Mantenho o denominador. E o que eu faço com as partes de cima? Soma, vamos ver? 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 2, 17. Então, 3 inteiros e 2 quintos é a mesma coisa que 17 quintos. Então, a fração imprópria pode ser representada da maneira de fração mista. Olha outro exemplo: 6 inteiros e 3 quartos. Como que eu vou fazer 6 inteiros com o denominador sendo 4? 4 sobre o 4. 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, 4 inteiros, 5 inteiros, 6 inteiros e 3 quartos. Olha aqui a trabalheira agora. Todos os denominadores estão iguais? Sim? Certeza? Vitor? Qual que está diferente? Onde? Não. A parte de baixo, Vitor. Está tudo igual. Então, eu mantenho ele, porque ele é o meu denominador. O que eu faço com as partes de cima agora? Soma. 4 mais 4. 8 mais 8. 8 mais 4. 12 mais 4. 16 mais 4. 20 mais 4. 24 mais 3. 27. Acharam fácil? Fácil, né? Tem um jeito mais fácil? Tem. Posso ensinar? Não sei, não vi no material digital. Vai que eu ensino, ele fica bravo depois. É um atalho. Mas eu vou ensinar. Olha como que se faz um atalho aqui. Presta atenção. Vê qual que vocês acham mais fácil. Vocês têm o do material digital. Eu vou falar de um jeito e deve ter mais outros jeitos. Eu faço desse jeito que eu vou mostrar para vocês agora. 3 inteiros e 2 quintos. Certo? Qual é o único denominador que eu tenho aqui? 5. Mantenho ele aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer até de outra cor, para ficar mais fácil de memorizar depois. Pego o inteiro, multiplico pelo denominador. Quantos que dá 3 vezes 5? Pego o 15, que é a resposta, e somo com o numerador.
15 mais 2? Deu a mesma resposta? Sim. Acharam fácil? É mais fácil, né? Vamos fazer o de baixo agora para ver se a gente pegou bem a manha. 6 inteiros e 3 quartos. Quem vai ser o meu denominador? 4. O que eu faço? Falem para mim que eu vou fazendo. 4 vezes 6. Eu gosto de fazer de cima vezes de baixo, mas tanto faz a ordem, não está errado. 4 vezes 6, 6 vezes 4 dá quantos? 24. O que eu faço agora? Somo com mais 3. 24 mais 3? 27. Como que eu leio essa fração? 27 quartos. Certo? Muito bem. Calma aí, voltei aqui. Volto a perguntar para vocês. Como eu chamo essa fração? 5 quintos. Ela é uma fração própria, imprópria, mista ou a tal da aparente? Mista. Para ser mista, ela tem que ser fração imprópria. E a gente sabe que imprópria tem que ser maior. É a que sobrou, a aparente. O que é uma fração aparente? Ah, professor, quando eu divido 5 por 5 dá 1. Só assim que vai ser aparente? Não. Não. É quando você pega outro aqui, por exemplo, ó, 15 quintos. 15 quintos é uma fração mista. Mista. Pode ser uma fração mista. Não, não pode ser mista. Ela é uma fração imprópria, não é? A parte de cima não é maior? É ou não é? Miguel, é? Você está mexendo no celular, Miguel? Ah, não. Pensei que estava. É uma fração imprópria. Por que, Miguel, que ela é imprópria? Tem alguma coisa a ver com a parte de cima e a parte de baixo. Por que ela é imprópria? A parte de cima é maior, o numerador é maior. Mas por que ela é aparente? Repare o seguinte: 15 dividido por 5. Quantos que dá 15 dividido por 5? 3. Deu o resultado inteiro. Quando a parte de cima é múltiplo da parte de baixo, ela é chamada de fração aparente. Resumindo, quando ela fica com um resultado inteiro. Então veja aqui, ó. Frações aparentes são aquelas que o numerador é múltiplo do denominador. Exemplos: 8 quartos. Ué, na tabuada do 4 tem o resultado valendo 8? Tem. Então ela é aparente. 27 terços. Na tabuada do 3 tem alguém que dá o resultado 27? Sim. Então ela é aparente. Na tabuada do 5 tem alguém é Deus, né? Alguém que o resultado seja 10? Tem. 2 vezes 5 dá 10. Na tabuada do 6 tem alguém que vai dar 24? Sim, 4, né? Então, ó, se eu dividir 8 por 4 dá 2, 27 por 3 dá 9, né? 10 por 5 dá 2 inteiros, 24 por 6 dá 4 inteiros, 35 dividido por 7, quantos que dá? 5 inteiro, 42 dividido por 3, e agora, dá ou não dá? Tabuada do 3, tabuada do 3 só vai até o 30, não, passa do 30, a gente estuda só até o 30, 14, Matheus? Vamos lá, 1 vezes 3, 3, abaixou, sobrou 1, abaixo 2, se abaixou, tem que resolver, 3 vezes 4, 12, acabou minha conta, parabéns, Matheus. Deu 14 inteiros ou teve resto? Inteiros. Então são todas frações aparentes. Note que todas as frações aparentes indicadas são impróprias e que representam números inteiros positivos. Então tá aqui a resposta, né? Não sei se o Matheus tinha visto 14 aqui ou se a cabeça funcionou mesmo. Funcionou? Parabéns, então. Tá? Muito bem. Atividade 1. Considere as seguintes frações. Tá lá na apostila de vocês, na página 166. Então,
considere as seguintes frações: 5 sétimos, 7 quintos, 2 inteiros e 2 terços, menos 5 sétimos, menos meio, 4 quintos e 9 quartos. A. Disponha essas frações em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior ou do maior para o menor? Do maior para... Não. Do menor para o maior. O Vitor tá ficando louco aqui já. Coitado do Vitor, nem falou nada, né, Vitor? Então é do menor para o maior. B. Represente essas frações numa reta numérica. Então primeiro você tem que achar os resultados, para depois representar na reta numérica. 5 minutos, colocando no cronômetro agora. Vou apertar pausa aqui. Nossa. Ó, então, dos métodos é deixar todos os denominadores iguais, certo? Outro método é você fazer a divisão para descobrir quantos que vale. Então lá, por exemplo, chamando a calculadora para nos auxiliar por causa do tempo, aqui atrás é 5 sétimos. 5 dividido por 7 dá quantos? Nossa senhora. Vamos pegar só as 3 primeiras casas. 0,714. Então aqui dá 0,714. E os 7 quintos? 7 dividido por 5. Quantos que deu? 1,4. E o 2 inteiros e 2 terços? Vamos transformar numa fração imprópria primeiro? 2 inteiros e 2 terços. Quem lembra qual é o método? 2 vezes o 3 dá quantos? 6. 6. O que eu faço com o 2? 6 mais 2? 8. Quem que fica embaixo? O 3. Então, 8 terços. Aí vem na calculadora, 8 dividido por 3. Quantos que deu? Alguém viu? Ah, tá bem no cantinho aqui, né? Deixa eu puxar mais pra cá. Quantos que deu? 2,6666. 2,666, mas ele é infinito. Menos 5 sétimos. Ué, é o valor dos 5 sétimos, só que negativo. Então ficaria menos 0,714. Menos meio. Como que faz menos meio? Precisa de calculadora? Menos 0,5. 4 quintos. Pega a calculadora. 4 dividido por 5. Quantos que deu? 0,8. Agora o último. 9 quartos. 9 dividido por 4. Quantos que deu? 2,25. Tá, rapidamente. Vamos a... Sorte que tem a travinha. Fazer uma régua aqui. Qual é o menor valor que eu tenho? Tem um menor ainda. Menos. Esse é o menor de todos. É o menor de todos. Então eu vou fazer do menos 1, que nem tem, até qual número? Qual é o maior de todos? Não, mas o menos 0,714 é menor ainda. Por quê? Quando é negativo, qual é menor? Quem tem menos dinheiro? Quem deve? Vou colocar em número. Quem deve R$500 ou quem deve 714? Quem deve 714 tem menos dinheiro, porque ele tem que pagar os 714 para ficar sem dívida. Eu tô achando que você tem 2,6 lá por causa do 3 do lado, hein? Ah, é boa. Deixa eu fazer a setinha. Desculpe, Matheus. Qual é o maior número que eu tenho? 2,66666. Então eu vou representar aqui na régua com o número 3. Do menos 1 até o 3, quantas partes iguais eu vou ter na régua? Mas na minha régua só vai até o 0. Como que eu vou saber agora que vai até o menos 1? Sabe como que se faz essa conta? O maior número menos o menor. Quem é o maior? Dessa régua. O menos 1 é o maior? Quem é maior? 3.
menos o menor número. Quem é o menor número? Menos 1. Menos com menos, mais. Quantos que dá 3 mais 1? Então, quantas partes iguais eu vou ter aí? Quantos inteiros? 4 inteiros. Dividir ao meio, dividir ao meio, dividir ao meio. Agora aqui. Antes do menos 1, quem vem na régua? O número inteiro. Menos 1. Quem? 0. Depois. 1 e 2. Vamos lá na régua. O 5 sétimos, ele está aonde da régua? 5 sétimos está onde? Ele seria 0,714 aproximadamente. Ele está entre o menos 1 e o 0, ele está entre o 0 e 1, 0 e 1. Aqui seria o meio, né? 0,5, 0,6, 0, mais ou menos aqui então. Aqui estaria os 5 sétimos. Vou fazer de outra cor, tá esquisito esse verde, né? Só porque a Júlia é palmeirense, ela tá gostando. O Júlia e o Enzo. 5 sétimos. E o Miguel também é palmeirense? O Miguel é São Paulino. O Miguel é São Paulino, né? Corintiano, agora que eu lembrei. O Micael é São Paulino. O Micael é São Paulino. Micael é São Paulino. Isso. E, irmão, você falou meio esquisito aí agora, rapaz. 7 quintos. Aonde fica o 7 quintos? Entre o 1 e o 2. Ele fica mais da metade ou menos da metade, Vitória? Ó, aqui seria 1,5. Ele fica para a esquerda ou para a direita? 1,4 fica para a esquerda. Então, seria aqui os 7 quintos. O 2 inteiros e 2 terços. Ó, onde que ele fica? Isso, ele fica entre o 2 e o 3. Ele fica mais da metade ou menos da metade? Mais da metade. Aqui seria o 6, aqui seria o 7. Ele seria mais ou menos aqui. Deixa eu apagar os outros risquinhos. Paguei o que não era para pagar. Aqui ficam 2 inteiros e 2 terços. Olha como faz sentido uma coisa aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Opa, estava testando a Júlia, passou no teste, parabéns. 2 inteiros e 2 terços. Olha uma coisinha aqui, ó. 2 inteiros. 1, 2. Certinho. Se eu dividir em 3 partes, eu pego quantas partes do 3? 1, 2. 2 terços. Viu? 2 inteiros e 2 terços. Próximo. Aonde fica... Esse já foi também. Esse já foi também. Onde fica o menos 5 sétimos? 0 e o menos 1, porque ele é negativo. Aí ele vai ficar espelhado, na verdade. Se eu conseguisse colocar um transferidor, compasso, aqui, e fizesse um arco aqui, ele ia cortar bem no mesmo lugar, tá? Então ele seria mais ou menos aqui. Aqui seria o menos 5 sétimos. Todo número que um número é positivo e outro negativo, eles ficam a mesma distância do zero. Se você fizer um compasso assim, fazer um arco, você acha o outro lado. Quem agora? Menos meio. Onde fica o menos meio? Fica entre quem? Vitor, para de desenhar e presta atenção. Isso, ele fica entre o menos 1 e o menos 0. Bem aonde? Bem no meio. Muito bem, Júlio. Menos meio. Falta só mais 2. 4 quintos. Aonde que fica o 4 quintos? Fica entre o 0 e 1. Seria 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Aqui mais ou menos. Então aqui seria o quarto. 4 quintos. E por fim, aonde fica o 9/24? Entre o 2 e o 3. Imagine que aqui bem o meio. Aí ele seria no meio do meio. Porque 2,5 é uma coisa que 2,50. Entre o 2,00 e o 2,50 está o 2,25, que é o resultado que eu estava procurando. Então aqui, 9 quartos. Ficou confuso de enxergar, né? Para registro, qualquer coisa, a hora que vocês receberem o link da aula, vocês correm até aqui, aperta a pause e façam o registro no caderno. Na apostila tinha um lugar para fazer? Tinha.
Pode fazer na apostila mesmo, tá bom? Professor, Oi. aquele 4 quinto aqui tá 4 nono. Ah, tá diferente na apostila de vocês, é? Qual que tá diferente tanto? Tudo? Só isso. Só esse último aqui. Em vez de 9 quartos, estava 4 nonos. Está invertido, é isso? Não, o segundo, antes desse. Esse aqui? É. Aqui estava o quê? Nono. Aqui está 4 nonos. Ah, tá. Daí arrume na apostila para 4 quintos e depois vocês fazem os registros, tá bom? Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Na verdade, eu queria uma barrinha para não fazer isso aqui e subir a resposta para vocês, né? A. Dispõe as frações em ordem crescente. Tomando a fração mista 2 inteiros e 2 terços, em fração imprópria, indicando o número racional que resulta o quociente entre o numerador e o denominador. Então, você poderia achar ele a fração equivalente, que a gente fez, a fração mista, nossa senhora, a fração mista transformar em fração imprópria, divide o de cima pelo de baixo, você chega no decimal dele. Aí, para os demais, se faz a divisão normal, né? E aí você coloca na ordem crescente. Ah, era para pôr na ordem crescente, não colocamos, né? Que viagem minha. Só achei e não colocamos na ordem crescente. Vamos lá, rapidamente aqui. Crescente é do menor para maior. Quem é o menor de todos aqui? Ah, já está aqui, ó, na ordem crescente. Menos 5 sétimos, depois vem o menos meio, depois vem o 5 sétimos, depois vem o 4 quintos, depois vem o 7 quintos, depois vem o 9 quartos e depois vem a fração mista, 2 inteiros e 2 terços, não é? Então, eu fui vendo na ordem que a gente foi colocando na reta. Quando vocês colocam na reta numérica, adivinha, ela já fica na ordem crescente, tá bom? Olha lá, viu? Na mesma ordem. Ah, não é aqui, aqui, ó. Ah! Aqui, ó. Tá na ordem crescente. A B, representa as frações da reta numérica e a gente representou do menos 1 até o menos 3. E aí está representado da mesma maneira que a gente representou. Lembrando, na hora de fazer o registro, corre até aqui, aperta pause. Você pode fazer usando essa reta que está mais bonita. Atividade 2. Representa as frações 6 quintos, 13 décimos, 23 décimos e 2 inteiros e 1 décimo na reta numérica abaixo. Então, pode usar o celular para fazer a conta aí que você precisa. Não, vou escolher um e vai me ajudar. Hoje é dia 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Micael. Onde que ficaria essa fração, Micael? Ou se você tiver sem o celular aí, fala para mim qual o cálculo que eu preciso fazer para descobrir o local que ela precisa estar. 6 quintos. Faça uma divisão. Quem por quem? 6 dividido por 5. Qual foi o resultado, Micael? 1,2. Tem o lugar para eu pôr na reta? Tem, né? 1,2. Muito bem. Micael, escolhe um colega. Eduardo. Eduardo, mesmo procedimento que o Micael fez. Só prestar atenção. Quem não foi chamado ainda, presta atenção que o Eduardo pode chamar vocês. Eduardo, como que eu faço essa descoberta do valor agora? 13 dividido por 10. Quantos que deu? Tem na reta aí? Esse daqui? Muito bem. Escolhe o próximo. Vitor. Resolve essa, Vitor. 23 décimos. Qual conta eu faço, Vitor? Isso. Quem por quem? 23 dividido por 10. Muito bem, Vitor. Opa, deu errado aqui. 23 dividido por 10. Quantos que deu, Vitor? Tem na régua aí? Onde que ela está? Lá no final. Muito bem, Vitor.
23 décimos. Escolhe alguém, Vitor. Mateus. O seu é o mais difícil, Mateus. 2 inteiros e 1 décimo. Tem duas maneiras de fazer aqui. O que você prefere fazer primeiro? 2 inteiros e 1 décimo. Você consegue fazer de cabeça ou preciso usar a calculadora? 2,1. Parabéns. Parabéns mesmo. Ó, pode fazer de duas maneiras. 2 inteiros e 1 décimo. 1 décimo é 1 dividido por 10. E 1 dividido por 10 dá 0,1. 2 inteiros com mais 1 décimo, com 0,1, dá 2,1. Esse é um método. Outro método é fazer isso aqui, ó. 2 inteiros e 1 décimo. Nossa Senhora. 2 inteiros e 1 décimo. Mantém o denominador. Quem é o denominador? 10. Aí eu faço 2 vezes 10, 20. Pega o resultado e soma com de cima. 20 mais 1, 21. E 21 dividido por 10 dá 2,1. Parabéns, Mateus. É aqui então, né, Mateus? 2 inteiros e 1. Opa, 1/4 não, 1 décimo. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Estão conseguindo entender essa parte? Esse exercício estava bem simples. Eu quero ver se eu coloco esse na prova para vocês. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Olha lá. Vamos considerar os respectivos números decimais das frações indicadas acima. Para transformar em decimal, o Micael cantou a bola lá. Divide o de cima pelo de baixo. Certo? Ele deu a dica, todo mundo seguiu a dica. Só o Mateus, que não sei qual o procedimento que ele fez na cabeça dele, que ele conseguiu fazer mentalmente o 2,1. Puxou. Vamos lá. Na reta ficaria meio, 1/3, 1,3. Não, nossa senhora, não é meio não, pelo amor de Deus, matei a matemática aqui. 1 inteiro e 2 décimos, 1 inteiro e 3 décimos, 2 inteiros e 1 décimo, 2 inteiros e 3 décimos. Graduação em polegadas. Já ouviram falar em polegada ou não? A televisão é medida em polegada. O que mais que é medida em polegada? Tela do celular. Será que eles colocam o polegar e vão medindo? Será? Não. Porque o meu polegar tem o mesmo tamanho que o polegar da Aninha, que não veio hoje. A Aninha eu acho que tem a mão bem pequenininha, o polegar dela deve ser menor. Aí chega lá, o polegar dela é maior que o meu, né? Fica feio, né? E o polegar é medido assim, de pé ou de lado, será não? É uma medida americana, tá? Polegadas é uma medida americana. Então vamos lá. A polegada, que a sigla dela é IN, é uma unidade de medida utilizada no sistema de medidas britânico. Falei americano, depois que é Estados Unidos, é britânico. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Caramba! Isso aqui mais ou menos é uma polegada. Você é louco? Né? 2,54. Quem tem uma régua aí, mede 2 centímetros e um pouquinho mais que meio. Aí vocês vão ver o que é uma polegada. Certo? A polegada tem a sua origem na medida do próprio polegar humano. Meu polegar não está dando do padrão, então. Meu não deve ter 2 centímetros. Alguém tem régua aí para testar? A Júlia tem ali. Oi. A minha polegada tem 2 centímetros. Meu polegar está mais fino do que o humano que foi medido na primeira vez. Né? Então ficou padrão. É um padrão. 2,54 centímetros. A polegada tem origem na medida do próprio polegar humano. Não todo ele, mas a distância. Olha que interessante. Eu achava que media o polegar assim, ó, na horizontal, e não é. Olha lá ele falando aqui. A polegada tem origem da própria polegar humano, não ele inteiro, mas a distância da dobra do polegar até a ponta. Mede o seu aí, Júlia, para ver se vai dar 2,5 mais ou menos. Deu? Aí, ó.
Deixa eu ver no meu. Olha quantos anos de matemática eu não tinha me atentado a isso. Agora o meu passou. Deu O 2,5. meu deu 3,5. Meu polegar é maior que eu. Deu 3. Então, algumas réguas. Quem já viu aquela trena que compra, que vem enroladona, que se puxa assim? De um lado tem marcado centímetros e do outro lado, adivinha o que está marcado? Polegadas. Algumas réguas graduadas em polegadas usam uma notação que mistura números naturais com frações para indicar determinadas medidas não inteiras. Esse tipo de notação é chamado de número misto. Sabe aonde mais você encontra polegadas? Quando você vai comprar material de construção. Você vai comprar cano, os caras medem o cano em polegadas. Na irrigação também, né? Quando vai comprar a mangueira de irrigação, é em polegadas, não é? Vocês que, quem aqui lida com agricultura familiar aí, sabe disso, né? Vocês vão comprar lá os canos, as mangueiras de irrigação, está em polegadas. Continuando. Vamos falar sobre aqui, ó. Por exemplo, 1 polegada, meia polegada, 1/4 de polegada e tem outras frações, tá? A polegada que dessa régua é dividida em quantas partes pequenas? Será que eu preciso contar ou tem um jeito mais fácil de eu ver? 16. Você contou ou você percebeu aqui? Percebeu que o último lá era 15/16 avos. Esse aqui 15/16 avos. Esse aqui é 16/16 avos. Isso aqui é uma fração aparente, porque 16 dividido por 16 dá 1 inteiro. Olha o 1 inteiro aqui. Então ele pode ser graduadas em 16 partes, em 8 partes, em 4 partes e em 2 partes. Certo? Continuando. Presta atenção. Atividade 3. Determine a medida em polegadas dos seguintes objetos, como um número misto e como fração. A régua é graduada em inteiros, meios, quartos, oitavos e polegada. Não, de polegada, desculpa. A caneta. Quem consegue falar para mim qual é a fração dessa caneta? A medida dela. Oi? 4 inteiros e meio. Parabéns, Miguel. Você já acertou a fração mista. Ele pede em fração mista, número misto e como fração. E como que ficaria como fração imprópria? Quem lembra como que eu converto isso aqui em fração imprópria? Quem que vem para baixo primeiro? O 2. E agora? 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então eu posso falar que é 4 inteiros e meio, ou 4 e meio, que nem diz o Miguel, ou eu posso falar que é 9 meias polegadas. 9 meia polegadas. 9 meios, desculpe. 9 meios de polegadas. A borracha. Escolhe alguém, Miguel, para falar para mim. Quem? O Micael? Não manda o amigo dele. Quem então? Evelyn. A borracha tem quantas polegadas? 1 inteira e 1/4. Muito bem. Em fração mista. Como que ela fica? Imprópria. Como que ela ficaria? Lembra aquele truque? Quem que está embaixo? Fica o 4. E agora? Pego esse. Multiplica por 4. 1 vezes 4. 4. Com mais um que tem em cima. 5. 5/4. Quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Certo? Próxima. Comprimento da tesoura. Quem sabe? Quem que vai me ajudar? Cauã. Quanto mede essa tesoura em polegada, Cauã?
Ixi, complicou para você aí. Não tem a marcação aqui. Ó, vamos ver quantas partes são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está dividido em 8 partes. Quantas partes foram pegas? Isso. Então como que fica essa em número misto? Quantos inteiros? 3 inteiros. Opa! E quantas frações mesmo? 5. 5. Foi dividido em 8 partes. 5 oitavos. Muito bem. Infração imprópria. Quem que fica embaixo? 8. E depois? 3 vezes 8. É que eu já coloquei o 5 de hoje, confundiu você. 3 vezes 8 dá quantos, turma? 24. Com mais 5, 29. Então eu posso falar que é 3 inteiros e 5 oitavos de polegada, ou posso falar que é 29 oitavos de polegada. Tá certo? As duas maneiras estão corretas. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Ah, não! Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, já está encerrando a aula. Olha lá, resposta: 4 inteiros e meio, 9 meios in. O que é o in mesmo? Não. Polegadas. 1 inteiro e 1 quarto em fração mista, 5 quartos de polegadas. A tesoura: 3 inteiros e 5 oitavos em fração mista, 29 oitavos de polegadas. O que o primeiro ano, primeira série, aprendeu na aula de hoje? Reconhecemos os diversos tipos de fração e suas representações, certo? E os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. E finalizamos mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.